Fala galera, me chamo Vitor, tudo bem? Estou aqui para mostrar para vocês um pouquinho da história do Mississippi, nosso novo parceiro do É Daqui, né? Revista Terroir Abocate, edição Primavera. Contar um pouquinho a história do bar, a história do festival, que é o maior da América Latina, né? E espero que vocês gostem da entrevista e da matéria. E aí, tudo certo? Tudo certo. Cara, vamos lá, vamos falar um pouquinho então do início do bar, né? Brevemente, um pouquinho da história, como tudo começou, a ideia, né? O que levou a vocês trazerem a história do blues para Caxias, o que motivou, né? O bar abriu em 2006 e, ao contrário de muitos bares que as pessoas pensam em abrir, sonham em ter um bar e daí depois tem que pensar que tipo de bar vamos fazer, a gente tinha um processo contrário, né? A gente já vivia, eu particularmente, principalmente, vivia a história do blues e tinha um fascínio por toda essa história do Mississippi, já tinha viajado pro Delta e o meu sócio tinha o bar aqui em Caxias, o Revival, que era, claro, mais focado no rock. E aí a gente acabou unindo e se abriu o Mississippi com essa proposta de ter um lugar, uma mescla de casa de música ao vivo com um restaurante onde tivesse uma comida típica sulista americana e com todo esse ar dos Estados Unidos mesmo, né? Tentando ser o mais autêntico ao juke joint, né? Os juke joints são, assim como na Irlanda, na Inglaterra, em Londres, chamam de pubs. Os bares com essa característica nos Estados Unidos são os juke joints. Então a gente tem aqui no Brasil o que a gente tenta se aproximar mais de um autêntico lugar onde se toca blues e também aberto para as vertentes, né? Não é só blues, é blues, rock, soul, funk americano, bluegrass e todas as vertentes, um pouco de jazz. Quando eu fiz a minha primeira viagem para o Mississippi, que foi em 2003, antes disso eu já tinha morado um tempo em Recife e morado no Rio de Janeiro. E essa tendência de se pegar lugares históricos, como aqui era o antigo moinho, e se transformar em lugares culturais, já era uma tendência aqui em Caxias, quando naquele período, ali próximo, antes até de 2006, quando esse moinho, o moinho da estação estava começando a surgir, eu estava procurando algum lugar pela cidade para fazer, para consolidar um bar de blues. E aí, como tem toda essa relação do blues com os trilhos do trem, aonde muitas vezes os músicos, né, até se chamavam de hobo, os caras que caíam na estrada e iam, não só os músicos, mas também num período ali que eles eram meio nômades, não chegavam a ser indigentes, assim, mendigos, mas pô, eles caíam na estrada trabalhando por qualquer centavo, mas para viajar pegando carona clandestina em trem, né? Sim. Que muitas vezes era até bem perigoso. E analisando historicamente o desenvolvimento do sul dos Estados Unidos com o desenvolvimento da cidade aqui a partir de 1910, onde com a chegada da estação férrea acabou dando um avanço econômico, existe uma similaridade. E aí essas coisas assim como a caixa d'água que a gente tem aí na frente, o clima todo que se tem dentro ali do sítio da estação férrea, inclusive o Bob Stroger, que é um dos músicos principais do festival, que agora está na 9ª edição consecutiva, quando se está lá perto da casinha que a gente construiu, a casa cenográfica lá dentro, e não se enxerga todos os prédios, olhando ali num lugar onde as árvores meio que acabam fechando bem ali ao redor da casinha, ele disse, pô, parece que está remetendo para um outro tempo, para uma outra época, e lembra muito, porque parece que ali dentro da estação meio que tem um espaço tombado, se parou mesmo no tempo. Que legal. Então a gente tem aqui na frente do Mississippi o trilho passando a menos de 1 metro. E aí quando a gente encontrou e começou a ver que aqui o moinho estava iniciando esse processo de se dividir as salas, a gente parou de procurar em qualquer outro lugar e disse, não, tem que ser ali. E naquele momento
já não tinha, o projeto já estava pronto e não se tinha nenhum espaço mais liberado. E a gente foi explicando qual é que era a ideia, o que a gente queria fazer, e inicialmente se abriu a loja. A gente tinha a loja que se chamava Blues Fashion, que a ideia inicial dessa loja era trabalhar temáticas com coleções contando a história do blues, mas ainda era simplesmente uma multimarca. E aí iniciou com a loja na esquina ainda em 2005, e o espaço aqui do bar, quando a gente resolveu conversar, eu e o Rodrigo Parisotto, para montar o bar, o primeiro passo que se deu, uma amiga nossa estava se mudando para São Paulo, e ela tinha o piano dela que ela tocava, ainda que era ainda o piano da avó dela. Ela disse: olha, eu não quero vender esse piano para alguém que eu não conheça, então a gente fala que a gente comprou o piano e a gente construiu o bar ao redor dele. Então aquele piano que tá ali, aquele piano foi a primeira, foi o marco zero, assim, o pontapé inicial do bar. Inicialmente o bar abriu em 2006, e aí em 2008 a gente fez uma viagem eu já tinha ido para o Mississippi, já tinha ido 2 ou 3 vezes. E quando a gente fez essa viagem para visitar, para conhecer o Festival de Chicago, que o festival acontece sempre no mês de junho, a gente voltou de lá e disse: será que dá tempo para fazer ainda esse ano um festival? E então o Mississippi Delta Blues Bar já existia há praticamente 2 anos e pouco, e a gente resolveu fazer um festival tentando nos juntar aos outros estabelecimentos que tinham no Moinho da Estação. Então se iniciou como Moinho da Estação Blues Festival, o evento. Se tentou levar para fora estandes com os parceiros, e como o festival, geralmente os festivais de blues têm essa característica de ter diversos palcos simultâneos, na época a gente tinha de vizinhos aqui o Bongo, e o Havana estava sendo da Júlio e estava recém chegando aqui, estava praticamente inaugurando naquele período. Então a gente aproveitou a estrutura dos 3 palcos já existentes, né, o Mississippi, Bongo e Havana, e se fez um palco do lado de fora. Então iniciou no primeiro ano com 4 palcos. Aí teve mais 2 anos com esse nome de Moinho da Estação, e o Bongo fechou, voltou para Porto Alegre. O Havana comentou que para eles a logística e tudo mais, como para nós dá um trabalho, tem que trabalhar um ano inteiro, né, para fazer o festival, né? E começou, daí eles disseram: acho que segue com o festival só vocês, porque afinal o blues e toda a temática é do Mississippi mesmo, e aproveitem e coloquem o nome, já que o festival começou já desde aquele ano, já ter uma repercussão fora de Caxias. Então se levava o nome do bar também através do festival, e a gente mudou o nome. Em 2010 foi um projeto de fazer um palco cenográfico temático, trazendo as construções clássicas que tem nos campos de algodão do Mississippi, onde os colhedores, os caras que plantavam algodão, eles faziam esse shack, se chama shack, essa construção onde tem uma varandinha na frente, e que com certeza o blues vem de muito antes disso, mas ali, em todas essas varandas no estado inteiro, na região, principalmente do delta do Mississippi, mas também tem essas casinhas no Arkansas, são clássicas. Ali naquela varandinha, onde as casas todas eram de madeira e tinham um revestimento de zinco, a sonoridade que conseguia se fazer com instrumentos, inclusive, eles chamavam de diddley bow. Eles amarravam um arame na porta e no assoalho da casa, e daí se empurrava a porta e conseguia tocar alguma coisa. Era muito similar ao nosso berimbau, fazia um som, né? E a acústica que se dá na varanda, né, nos front porches, que eles chamam, acabou desenvolvendo também o blues. Então a gente construiu a frente dessa casinha. Com o passar do tempo, nos outros anos, a gente foi fazendo a lateral. Sim. Daí aconteceu diversos fatos de gente pular cerca e dormir dentro desse espaço. Então a gente acabou fechando atrás. Aí, como já estava fechado, um ano acabou o festival, a gente tinha um monte de pallets e uns pneus que a gente usava já era da secretaria, para as pessoas sentarem, pintados. E no fim acabou virando
um almoxarifado, um depósito. Como eu já tinha morado no Rio de Janeiro antes de abrir o Mississippi aqui de Caxias, de 97 a 2001, então eu conheci muito o Rio de Janeiro porque eu trabalhava era um serviço lá que eu tinha que ficar uma semana em cada bairro e uma semana em cada cidade do Rio de Janeiro. E isso aí eu conheço melhor o Rio do que o Rio Grande do Sul, acabei tendo um amor por lá. E um dia, pensando em abrir uma filial em algum lugar, eu disse, o sonho sempre foi fazer algo no Rio e acho que está na hora de voltar e começar a procurar, só fazer o exercício de se um dia fosse abrir um bar no Rio de Janeiro, aonde seria esse lugar. Aí eu comecei, cada vez que eu ia para o Rio, lá que eu tinha muitos conhecidos, muitos amigos ainda, continuava procurando e fazendo esse, quem sabe no Maitá, na Gávea, não sei aonde, em Santa Teresa. E nesse processo de procurar o lugar, o Rio de Janeiro estava entrando no processo de revitalização da zona portuária. Sim. E aí quando eu caí lá para ver como é que funcionava, eu não imaginava a importância histórica daquele lugar, que recentemente o Cais do Valongo foi oficializado como Patrimônio Histórico da Humanidade pela quantidade de navios negreiros que chegaram por ali, para a principal porta entrada, né, dos africanos escravizados para a América. Então toda aquela região onde a gente está tem toda uma questão histórica, e em frente ao lugar que a gente acabou achando para colocar o Mississippi lá é o CCJB, Centro Cultural José Bonifácio, aonde Dom Pedro II foi o responsável em construir aquela primeira escola pública da América Latina, exatamente para educação da população negra daquela região ali, que tem toda uma história. Então, naquela área tem a primeira favela do mundo, a favela, o Morro da Providência, que também tem uma questão histórica muito interessante. Sim. Da Guerra de Canudos, e respira a história aquele Sim. lugar. Então a revitalização, em função da crise, acabou dando uma tropeçada. Sim. Mas a gente já sente que a retomada está vindo, porque o investimento foi muito alto daquele lugar. Sim. E depende da transferência de algumas empresas grandes. Então agora a roda gigante está a 300 metros do Mississippi, ele é a maior roda gigante do Brasil, sendo construída. Já tem o Museu da Manhã, o Aquarrio. Então eu acho que a escolha do local ali foi perfeita. Sim. E claro que a ideia era levar o festival. A gente está com o bar há 2 anos ali agora, atualmente. E apareceu algumas oportunidades e a gente não quis perder tempo, e a gente foi lá e em maio desse ano fez a primeira edição do festival. Legal. Com todas as dificuldades, porque primeiro ano, as local dificuldades. Grande, diferente, logística, né? Quer ou não, competindo com muitas outras eventos e atividades que acontecem, inclusive o Rio de Janeiro tem muita questão de evento gratuito ou subsidiados. Então agora, a partir desse 2º ano, a gente está tentando também conseguir, através de leis de incentivo, poder entrar, né, exatamente no caminho que se faz para conseguir baixar um pouco o ingresso, entender toda a cultura que funciona no Rio de Janeiro. A gente ainda está chegando, né? É cedo, mas é bom que já está lá, né? Já está lá, já foi feito, já foi mostrado. Boa. E é interessante isso, porque todo mundo sabia lá no Rio de Janeiro que era o festival de blues, Mississippi Delta Blues Festival de Caxias do Sul. A gente acaba levando o nome de Caxias. E toda a produção estava lá, então, era gauchada em peso, né? Que legal. O máximo possível de músicos a gente levou. O festival aqui de Caxias, como eu tenho essa ligação forte com o Rio de Janeiro, inclusive nesse palco aqui do bar, em alguns anos foi o Clube do Blues RJ. Então, de alguma forma, a gente aos poucos está dando essa contrapartida, está levando Sim. e fazendo essa ponte, né? Entendi. Então a gente tem uma ponte Mississippi, Estados Unidos com Mississippi, com Caxias do Sul, e a gente tem a ponte com o Rio de Janeiro também, com os bares. Então está se fazendo essa conexão, né? Cada vez mais forte. A partir do 4º ou 5º ano,
Até então, o festival tinha uma identidade visual em cima do John Lee Hooker, que era sempre o personagem dele sentado numa cadeira, com a sua guitarra. E chegou um momento que a gente achou interessante colocar uma temática para cada edição. E até bom para cenografia. E a gente acha legal. A gente visita diversos festivais pelo mundo e vê que cada ano eles mudam as atrações, mas o festival continua estagnado. A gente passa muito mais trabalho, mas a gente acha legal mudar os palcos de lugar e ter uma temática diferente para cada vez com esse tema, mudar a cenografia, poder trabalhar, inovar e trabalhar todo o universo de cada tema. Então, este ano, especificamente, né, aqui em Caxias, 2019, a temática é o Carnaval de New Orleans, o Mardi Gras. Então, claro que continua sendo o Mississippi Delta Blues Festival, o Mississippi é o nosso foco, o maior número de músicos ligados ao Mississippi, quem saiu de lá, que foi para Chicago, é a prioridade. Porém, vai existir um clima um pouco mais alegre para cima, festivo, em cima das cores, inclusive dos nossos copos, que a gente está nessa parceria com a Bocati, e os copos vão ser nas cores roxa, amarelo ou dourado, né, que é o clássico, e verde. Além dos colares de miçanga, da flor de lis, do chapéu do jester, né, do bobo da corte, e toda o universo do Carnaval de New Orleans que a gente vai trazer para decoração. Inclusive, uma coisa bacana, que é a novidade esse ano, vai se trazer também a cultura, a gastronomia típica da Louisiana para a praça de alimentação. Então, na praça, provavelmente dos pratos, a gente ainda não tem certeza exatamente de todos, mas vai ter gambo, jambalaya, mufuleta, po' boys, que são os sanduíches clássicos, os doces, os binnets, que são do café Del Mondo lá, que é um clássico. A gente está buscando, inclusive, os drinks também. A gente vai fazer drinks clássicos, vai ter o shotinho, que também é o nosso shot clássico do Mardi Gras, que a gente faz, o Mardi Gras do carnaval mesmo, que a gente faz sempre em fevereiro, né? Não fora de época da edição do festival. Então já tem uma tradição aqui no bar, durante o Mardi Gras do carnaval, se tomar o Cajun Thunder, que é bourbon, Southern Comfort e uma gotinha de tabasco, que também são todos ingredientes regionais. Que legal. E vai se trazer então tanto essa energia, esse clima para cima, festivo, que já se trabalhou com assuntos polêmicos em outras edições, né? A edição do ano passado era em função da casinha, que tem toda uma tradição, e chegou a ter um momento meio polêmico, a gente tinha que tirar a casinha, e aí legalmente tinha que conseguir buscar, foi feita uma luta aí para garantir que ela ficasse. Inclusive, no momento de revitalização, se precisar um dia se tirar a casinha, porque obviamente, né, se for preciso, claro, a gente vai entender, mas por enquanto, por que não? Se tem todo um apelo sentimental e histórico, assim, o festival já tem 12 anos. Então a gente, das outras edições que trabalhavam com a religiosidade também em cima da religião deles, que é o voodoo, então a gente fez o Mojo Hand, que era através da energia como se fosse um patuá. Depois teve a edição das árvores de garrafa, que também tinha uma ligação com aprisionar os maus espíritos e com o sol se desintegrar. Então tem todas umas místicas. Claro. Esse ano a gente também vai trazer New Orleans, que é um dos lugares também com essa energia toda, com essa parte religiosa também. E aí essa edição tem esse caráter de ser uma edição mais alegre, por causa do Carnaval de New Orleans. O festival acontece nos dias 21, 22 e 23 de novembro, como sempre, né? Ali após o feriado de 15 de novembro, sempre nesse período. E atrações confirmadas, a gente tem mais uma vez o Bob Stroger pela 9ª edição consecutiva, trazendo esse clima do Carnaval de New Orleans. De Porto Alegre tem o Luciano Leães, costuma viajar até para New Orleans, ele tem todo esse conhecimento. A gente vai ter o Gringos Washboard, que
de Curitiba, que também faz essa espécie de cortejo, né? E outras atrações, a gente tem a Juna Greenleaf, que é uma cantora, que é da atração principal do Palco Magnolia, que esse ano vai se chamar Palco Flor de Lis, também pela relação do símbolo com a história de New Orleans, que por sinal acabaram até decretando que a Flor de Lis virou o símbolo do estado da Louisiana, assim como a Magnolia é a flor do Mississippi. E a gente está trazendo o Chris Gill, que é um músico de Jackson, Mississippi, capital do Mississippi, que eu já conheci ele diversos anos, a gente está para trazer. E a gente vai fazer uma mescla, ele vai tocar junto com o pessoal dos Red Cutters de Itajaí. Que legal. Isso que é legal, e as interações. Gringo, né, com o pessoal local, assim, né? Que legal. Depois tem o Big 10, que é um músico da França, que o Alamo Leal está trazendo. Também depois vai tocar no Rio de Janeiro na semana seguinte. O Fer Costa, nosso grande músico aí, que é da Lucille, que foi um dos principais músicos da cidade, que está morando fora, também está trazendo seus contatos de lá e vai trazer o Albert Jones da Inglaterra e mais uma vez o Gali da Irlanda. Vai chegar bem antes do festival, já vai estar trazendo os músicos, a gente vai fazer alguns shows aqui, a gente vai fazer Bar do Joey dia 9 de novembro, no sábado, o Ali Ravanello abrindo e depois o Albert Jones tocando lá e o Gali tocando aqui no Mississippi. Então vai ter muitos previews acontecendo, a cidade no mês de novembro já vai estar respirando blues o máximo possível. E garanto que para quem não conhece vai se surpreender, e todo mundo que já vem, com certeza. Eu acho legal isso, que as pessoas falam que, duvido que o ano que vem a edição próxima vai superar. É que não quer dizer, a gente muda exatamente disso para não ter um comparativo, mas tem que sair dizendo assim, essa foi legal também. Pelo menos em relação à produção que está se fazendo, em relação à expectativa para esse ano, tá muito legal. Eu acho que vai surpreender. Então, toda edição deixa saudade, então isso é bom. Esse ano vai ter muito músico tocando acústico sozinho, que isso é legal também, ver gente que toca bem, que toca folk, ou então o pessoal que vem com aquele country blues mesmo do Mississippi tocando sozinho, e tá praticamente fechado para voltar um casal de sapateadores, de tap dance, que nem a gente fez em outros anos, porque isso também tem muito a ver com o jazz específico que se toca em New Orleans. Então a gente provavelmente vai colocar um tablado em frente de cada palco, sem obrigação, esses bailarinos vão estar passando e vão estar fazendo um sapateado também. 12ª edição do festival do MDBF acontece dias 21, 22 e 23, é quinta, sexta e sábado, e ingressos aqui na bilheteria do Mississippi ou através online pela Simpla. Aguardo todo mundo aqui, 12ª edição. Valeu!